Olá, gente! Estou aqui mais uma vez para fazer um novo vídeo e hoje eu vou falar sobre a humildade. Vou dar continuidade àquele estudo do Sermão do Monte. Eu estava falando sobre as bem-aventuranças nos vídeos anteriores e o terceiro tópico das bem-aventuranças é a humildade. Jesus fala assim: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Esse texto está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 5. E a Bíblia nos ensina que quando Jesus voltar, os que forem salvos vão viver com ele em um novo céu e nova terra. E os humildes é que viverão ao lado de Cristo. Hoje em dia, a gente vê exemplos muito grotescos de pessoas orgulhosas, pessoas que sempre existiram na humanidade, pessoas arrogantes, pessoas que se acham melhor do que os outros, têm uma atitude altiva, pensa que é superior, pensa que é mais importante, que as outras pessoas não têm importância. E Jesus nos ensina na palavra que devemos ser pessoas humildes, pessoas que não pensam de si além do que realmente são. Humildade não é você ficar pensando que você é inferior, que você não é ninguém, que você não tem importância. Não é você ter uma atitude de uma pessoa medíocre que fica o tempo todo ali tentando não ser nada relevante. Mas a pessoa humilde, ela sabe quem ela é na medida certa. É uma pessoa que ela não menospreza as qualidades, os talentos, os dons que ela tem, mas ela não usa disso como artifício para se sentir melhor, para se sentir superior. Humildade é você pensar menos em si e mais no outro. É você se colocar no lugar do outro. É você tentar entender a dor do outro, tentar pensar naquela pessoa em vez de ficar o tempo todo pensando em si. Humildade é você pensar menos em si e não menos de si. E a Bíblia dá exemplos assim muito bons em relação à humildade. Por exemplo, o rei Nabucodonosor, ele foi avisado por Daniel a respeito da arrogância, da soberba, e ele continuou com aquela atitude. E aí Deus fez com que durante alguns anos ele vivesse como um animal. Ele foi viver lá no meio do mato, os pelos dele cresceram, as unhas cresceram. E Deus permitiu que aquilo acontecesse na vida dele para ele ser humilhado, para ele ver que ele não é melhor do que Deus em nada. E a palavra nos ensina que só Deus é o Todo-Poderoso, o grande, o importante. Só Deus está acima de todos. Então nós nunca podemos ficar se sentindo melhor do que os outros, principalmente o cristão. O cristão, ele deve ter uma atitude humilde, porque o líder, o cabeça do cristão é Cristo. E Cristo, ele é Deus. Ele veio aqui na terra, ele se fez homem. Ele, sendo Deus, deixou de lado o ser Deus para tomar uma atitude de servo, para ser servo de todos, para ser uma pessoa humilde, que veio aqui para a terra, fez a diferença, convivia com as pessoas que não tinham condição financeira, que não eram importantes para a sociedade. Jesus, ele veio e deu relevância às mulheres, porque naquela época o homem ele não podia ter contato com a mulher, exceto se fosse a mulher dele, e a mulher não tinha nem vez de falar alguma coisa. E Jesus vem lá e conversa com a mulher samaritana, mesmo contrário a todos aqueles pensamentos religiosos, culturais daquela época. Então Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de humildade, e é totalmente contraditório quando nós, como cristãos, temos uma atitude arrogante. A pessoa humilde, ela busca pedir perdão, ela reconhece quando errou. E muitas vezes, mesmo quando ela está machucada, magoada, ela vai até aquela pessoa que machucou ela e se resolve e coloca aquela situação às claras, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então não tem como dizermos que somos de Cristo, que somos discípulos de Cristo, que somos cristãos, se a gente não tem uma atitude humilde. Então é algo que deve ser trabalhado em nossas vidas, porque a humildade é o
ponto mais importante do caráter de Cristo. Ele fala assim na palavra: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E nós devemos parecer com Cristo, se queremos ser de Cristo. A pessoa orgulhosa, ela acha que ela não precisa de Deus. A pessoa orgulhosa, ela pensa que ela pode viver a vida dela do jeito dela, que ela não precisa de nada nem de ninguém. Mas isso é um grande engano, porque o humilde, ele sabe que sem Deus ele não é nada, que sem Deus ele não pode fazer nada. A própria Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. A gente só respira porque Deus permite que a gente respire. No momento que Deus tirar o ar, acabou. É assim que muitas vezes as pessoas morrem de morte súbita. Então, a gente precisa reconhecer que só Deus é todo-poderoso. A Bíblia diz assim, ó, que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Muitas vezes as pessoas confundem esse texto e dizem assim, ó, os humilhados serão exaltados. Isso não é o que a Bíblia está dizendo. Porque você pode ser humilhado por você ser uma pessoa errada, por você andar de forma incorreta, por você ser inconveniente. Então você vai acabar sendo humilhado. A Bíblia está falando que quem se humilhar, ou seja, quem tiver uma atitude humilde, quem buscar ser humilde em todas as suas atitudes diárias da vida, esse será exaltado. A Bíblia também diz que Deus rejeita o soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. Então, para você se achegar a Deus, você tem que ir com um coração humilde. Você tem que reconhecer que você é um simples ser humano, que você não é nada, que Deus é todo-poderoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que você tem que ir com simplicidade diante dEle. Você não pode chegar com arrogância e, mesmo sendo algo que às vezes a gente não vai diante de Deus, a gente trata as pessoas dessa forma, a gente é arrogante com as pessoas, e Deus, ele rejeita esse tipo de atitude, ele rejeita esse tipo de pessoa. Então, se você quiser, de fato, parecer com Cristo, seja humilde, porque só os humildes herdarão a terra. Os mansos e humildes são as pessoas que vão receber a herança do reino de Deus. Então, queira fazer parte, se alinhe, busca transformar a sua vida. E isso vem através do relacionamento com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo habitando na sua vida. Porque, como a própria palavra diz, sem Jesus você não pode fazer nada. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus. Eles são três, porém eles são um único Deus. Então, sem o Espírito Santo, que é Deus, você não pode fazer nada, você não pode mudar, você não pode vencer. Mas em Cristo você é mais que vencedor e você conseguirá ser uma pessoa que de fato parece com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um pouco mais de mudança na sua vida, assim como a cada dia eu busco ter na minha, porque vale a pena. Até a próxima e que Deus te abençoe.